Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui e hoje eu quero explicar para você 3 opções de injeção no joelho. O que é injeção no joelho? Injeção no joelho é quando a gente bota alguma substância dentro do joelho, geralmente dentro da articulação, que a gente chama de infiltração. Então, o ato de infiltração, é botar alguma coisa dentro do joelho. Agora, podem ser várias coisas. Tem muita gente que acha que infiltração é sempre com corticoide, que é uma das substâncias que pode ser utilizada. Mas existem também outras opções, e ao meu ver, melhores do que o corticoide, que a gente vai discutir hoje, como por exemplo o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, o ácido hialurônico, esse ácido hialurônico que muitas mulheres fazem preenchimento no rosto, também é colocado dentro do joelho, claro que é um formato de ácido hialurônico diferente, e você vai entender quais são os prós e os contras de cada tipo de infiltração para você decidir por si só, junto com o seu médico especialista, o seu ortopedista, o seu reumatologista, para saber qual seria o tratamento mais indicado para você. Então eu quero tirar essas dúvidas suas hoje. E eu quero saber de você, se você já fez alguma infiltração no joelho, já botou algum líquido no joelho, se você já teve dor no joelho. E uma coisa importante, se o seu joelho está inchado, muitas vezes esse líquido pode ser na parte de fora, né? Uma inflamação da pele, do tecido embaixo da pele, que a gente chama de subcutâneo, e não ter nada dentro do joelho, dentro da articulação. Ou a inflamação pode estar dentro da articulação e o seu joelho pode estar estufado por causa de um aumento de líquido dentro do joelho. Muita gente fala água no joelho, né? Ah, tô com água no joelho, o que fazer? E muitas vezes o que acontece? Esse líquido no joelho não é um líquido que veio de nenhum lugar. O seu próprio joelho, as suas células sinoviais, eles produzem líquidos, que é o líquido sinovial, para justamente nutrir as células do joelho e para lubrificar. Acontece quando a gente tem um problema, seja uma lesão ou uma inflamação no próprias células que produzem esse líquido, o joelho pode produzir mais líquido e esse joelho ficar inchado. E muitas vezes a gente precisa, para diminuir a dor, aliviar a dor, puncionar o joelho e muitas vezes essa punção, quando você esvazia o joelho, você bota uma agulhinha e tira todo esse líquido em excesso que está dentro do joelho, já alivia muita dor. Então muitas vezes, embora não resolva o problema, que o ato de tirar o líquido muitas vezes não tirou o problema que estava causando aquele extravasamento de líquido, já alivia muito a dor. E quais são as 3 aplicações então que a gente vai falar hoje que são feitas dentro do joelho? A primeira são os corticoides, a segunda o plasma rico em plaquetas e a terceira o ácido hialurônico. Então vamos começar com o corticoide, que é a infiltração mais comum. Eu tenho certeza que essa, nas respostas aqui embaixo, vai ser realmente a ganhadora. Eu tenho certeza que mais pessoas já fizeram a infiltração de corticoide e muita gente achava que infiltração era sinônimo de corticoide. E o corticoide, o que é? É uma medicação potente anti-inflamatória. A gente produz um hormônio chamado cortisol, que é um tipo de corticoide, que é muito parecido com esse corticoide que é aplicado. Só que esse corticoide sintético, que não é bioidêntico, que é feito no laboratório e tem uma molécula diferente do que a gente produz no cortisol, né, que é produzido na nossa glândula adrenal, ele muitas vezes é muito mais forte, muitas vezes mais forte do que o corticoide chamado cortisol que o nosso corpo produz. Então, quais são as substâncias? Tem várias substâncias que podem ser infiltradas. Tem a betametasona, então tem o Duoflan, beta-30, Dudecadon, Diprospan, Triancil, que é a triancinolona. Então tem vários tipos de corticoide, cada lugar utiliza mais, ou cada médico tem uma experiência específica, mas com resultados positivos com um tipo de corticoide. E é sempre que se pode usar corticoide? Não. Por quê? Porque o corticoide em excesso pode fazer mal. Você já deve ter ouvido falar que o corticoide, usando de maneira repetida, pode engordar, e é verdade, ele pode causar uma síndrome que a pessoa começa a inchar, começa a aparecer estrias no corpo, que é chamada síndrome de Cushing. E tem outras complicações do uso crônico, repetitivo
de corticoide? Por exemplo, ele diminui a sua massa óssea, pode enfraquecer o seu osso, levando você a ter osteoporose, osteopenia. Ele pode também aumentar a sua pressão arterial, ele pode levar você a ter úlceras no estômago, pode levar a você a ter problemas de diminuição da sua imunidade, porque você sabe que os hormônios de estresse, como por exemplo o cortisol que a gente produz, ou o corticoide, ele diminui a sua imunidade. Então muita gente, quando tem uma doença autoimune, utiliza os corticoides para diminuir a imunidade. E é isso que ele faz no joelho. Quando a gente bota esse corticoide dentro do joelho, ele causa uma desinflamação, porque aquele joelho que muitas vezes está dolorido, ele tem um aumento da inflamação dentro, tem citocinas, que são pequenas substâncias que inflamam o joelho, dão aquele calor, né? Ele fica quente, ele fica muitas vezes ruborizado em volta, avermelhado em volta, mostrando que ele está inflamado. E o corticoide, quando bem aplicado, ele diminui a inflamação deste joelho, tendo um resultado muito bom. Qual é o principal problema? O principal problema é que você não pode repetir muito, que eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente ligado ao longo prazo. E o outro problema é que se for, no caso, por exemplo, uma artrose, um desgaste do joelho, o tempo de efeito dele vai ser um tempo curto, ou seja, o corticoide ele tem um efeito mais curto do que outros tratamentos que a gente vai falar aqui hoje, já, como o PRP e o ácido hialurônico. Então, tem um estudo muito interessante que eu vou deixar aqui na tela, que pegou um corticoide chamado triancinolona e comparou a injeção do corticoide no joelho para pacientes com artrose com a injeção de salina, de soro fisiológico, esse sorinho fisiológico que as pessoas botam na veia, muitas vezes misturado com medicação, e ele mostrou que a longo prazo, depois de 3 meses, não tinha diferença entre jogar soro fisiológico dentro do joelho ou jogar a triancinolona, que é um corticoide bem potente. E ele mostrou mais, ele mostrou que depois de um tempo, 12 meses, 2 anos, o efeito foi até pior. Por quê? Porque esse corticoide acelerou o desgaste da articulação. Então uma preocupação também que a gente tem é que o corticoide pode acelerar o desgaste de uma articulação, principalmente em pacientes com artrose. Então, se você tem artrose, você não pode ficar sempre fazendo corticoide. Eu conheço, infelizmente, muitos pacientes que ficam sempre fazendo corticoide, vão no consultório querendo fazer o corticoide e a longo prazo isso pode ser muito negativo para a sua saúde. Então vamos para o segundo tratamento que eu falei hoje. Então o segundo tratamento que eu vou falar hoje vai ser o PRP. O que é o PRP? O PRP é o plasma rico em plaquetas. O PRP é um tratamento que no Brasil é considerado experimental, embora a gente já use há mais de 30 anos em países como, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra. Eu faço aqui na Inglaterra procedimentos com plasma rico em plaquetas no joelho de muitos pacientes, na coluna dos pacientes, e tenho resultados incríveis. E fico muito feliz que a Inglaterra já reconhece esse tratamento há muito tempo, sabendo dos efeitos positivos. Inclusive, vários artigos científicos mostrando a efetividade do PRP são publicados aqui na Inglaterra. Mas o que é o PRP? É o plasma rico em plaquetas. O plasma é a parte líquida no nosso sangue. A gente chama plasma a água do nosso sangue. O nosso sangue é vermelho, mas não é por causa da água. Ele é por causa das hemácias, que são as células vermelhas. Então, se a gente tira as hemácias, a gente tira as células vermelhas, o plasma fica numa coloração amarelada. E é isso que é o plasma rico em plaquetas. A gente bota o sangue dentro de um tubinho, né, com anticoagulante para não coagular, centrifuga muito rápido, bota numa centrífuga, que é como se fosse algo que roda muito rápido, né, aqueles brinquedos de parque de diversão que fica rodando a gente que nem um louco. Então faz isso e as hemácias, como são mais pesadas, vão para o fundo do pote. Indo para o fundo do pote fica o plasma, que é um plasma contendo as plaquetas. Você, desse plasma, você pega a concentração maior de plaquetas e junta na sua seringa, podendo ser aplicada em diversos locais, coluna, joelho, quadril, ombro. Então você aplica também no joelho esse plasma rico em plaquetas, que tem vários efeitos. Entre os efeitos positivos tem a diminuição de inflamação da articulação. Então em poucos minutos
já começa uma cascata anti-inflamatória, diminuindo a inflamatória, faz efeito anti-inflamatória. A inflamatória se chama NF-κ-beta, que é uma via que aumenta a inflamação, e o PRP consegue diminuir. Além disso, dentro das plaquetas, né, lembra que esse plasma, essa água é rica em plaquetas? Quando a plaqueta entra no joelho, ela começa a liberar substâncias que estão dentro de algumas bolsinhas, como se fossem pequenas bolinhas, microbolas, chamado alfa-grânulos. Esses alfa-grânulos são cheios de fatores de crescimento, diversos fatores de crescimento. Então, tem o IGF-1, que é um fator de crescimento que anabólico, estimula o crescimento das células dentro do nosso tecido. Tem diversos outros fatores que são estimulantes também do crescimento tecidual, por exemplo, o TGF, que é o fator de crescimento tecidual, que estimula a produção de mais tecido, por exemplo, estimula a sua cartilagem a ser formada. E existem outros fatores que aumentam a produção de colágeno tipo 2. Colágeno é esse peptídeo que faz parte da nossa cartilagem, que deixa a nossa cartilagem mais forte. Ele estimula a proliferação de células mesenquimais, que são as células tronco, né? Já ouviu falar em células troncos? São células que possam se transformar em diversos tipos de células. Então, quando a gente recebe o PRP no joelho, ele é como se fosse uma atração para as células troncos do nosso corpo que chegam até lá para começar a reconstruir aquela articulação. Então, muito importante, e por isso a gente chama esse tratamento de um tratamento regenerativo. Por quê? Que diferente do corticoide, que a gente tem o objetivo só de desinflamar, é como se fosse um anti-inflamatório, no PRP, nosso objetivo é desinflamar, sim, melhorar a dor, mas causar uma regeneração, estimular que a sua articulação comece a produzir novos tecidos, novas estruturas para se recuperar. Por exemplo, se você tem uma lesão no ligamento, esse PRP estimula os fibroblastos a fazer mais fibras para reconstruir esse ligamento. Se você tem uma lesão na cartilagem, o PRP pode estimular as células a produzirem mais cartilagem, produzirem mais colágenos para fortalecerem essa cartilagem. Então, por isso, a gente chama o PRP de um tratamento regenerativo. E o terceiro tratamento que eu vou falar aqui hoje pode até ser associado com o PRP. Então, o ácido hialurônico, muitas vezes eu associo, eu pego o PRP do paciente, que a gente tira do sangue do paciente, centrifuga, separa, e misturo com ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico vai aumentar os efeitos positivos do PRP na articulação, mas ele pode ser também aplicado sozinho. E quais são os principais objetivos do ácido hialurônico? O ácido hialurônico, nosso próprio joelho produz, é para lubrificar. Então, a primeira função desse ácido hialurônico é lubrificar o joelho. Mas ele também tem um efeito anti-inflamatório, então ele diminui NF-κ-beta, que é aquela via inflamatória, diminui a inflamação, por isso também tem um efeito muito interessante de aliviar a dor dos pacientes, então tem um efeito muito interessante de diminuir a dor dos pacientes. Ele dá uma proteção extra na nossa cartilagem, porque ele faz uma película protetora contra o desgaste, evitando que esse colágeno da cartilagem seja desgastado. E além disso, ele ainda tem efeitos positivos porque ele estimula o nosso próprio corpo a produzir mais ácido hialurônico, ou seja, melhorar a lubrificação. Então tem alguns efeitos positivos do ácido hialurônico. Quais são os principais efeitos negativos? Efeito negativo porque é uma medicação que a gente tem que aplicar dentro do joelho. Então, toda aplicação dentro do joelho pode ter algum risco de ter uma inflamação, a pessoa ter uma reação que a gente chama de corpo estranho, né? Não reconhecer aquilo e as células do corpo começar a batalhar contra aquilo, mas é bem raro, e com os tipos de ácido hialurônico mais modernos é bem raro você ter tipo de reação ao ácido hialurônico. Então, quais são os melhores tratamentos? Você tem que conversar com o seu médico para saber qual seria o melhor. O corticoide é um anti-inflamatório que tem um efeito mais a curto prazo, de aliviar a dor, não tem a longo prazo. Então, eu vou botar aqui também na tela um artigo muito interessante que avaliou o efeito a longo prazo do PRP e do ácido hialurônico. É uma meta-análise, é um artigo que
avaliou vários outros artigos científicos randomizados, duplos cegos, para ver qual que é o tratamento melhor, se é o ácido hialurônico ou o PRP. E ele mostrou que o PRP, a longo prazo, tem mais benefícios até mesmo que o ácido hialurônico para melhora da dor e melhora da qualidade articular. E tem outros artigos, como um artigo do professor Fábio Lana, meu amigo Fábio Lana, do Instituto do Osso e Cartilagem, do OrtoRegen, a primeira pós-graduação do Brasil de Medicina Regenerativa, que comparou também já o PRP puro e o PRP com ácido hialurônico, mostrando que a associação do PRP com ácido hialurônico também é muito interessante para a saúde da sua articulação, por exemplo, do seu joelho, se o seu joelho está inflamado. Então, muito importante você entender, e o meu objetivo nesse vídeo aqui não é tratar ninguém, a gente está explicando quais são os tratamentos para quando você for no seu médico, você poder conversar já sabendo quais são os efeitos de cada tipo de tratamento. Então, a gente conversou hoje sobre os corticoides, são vários tipos de corticoides, o plasma rico em plaqueta, que é um tratamento regenerativo, e o ácido hialurônico, que também é considerado um tratamento regenerativo, que pode ajudar muito você a aliviar a dor no seu joelho. Então, se você sofre com dores articulares, eu vou também deixar aqui embaixo o meu e-book, que é o e-book chamado Livre de Dores, onde eu passo algumas técnicas, algumas dicas que eu utilizo com meus pacientes, com meus alunos, para aliviar as dores articulares. Então, se quiser saber sobre alimentação anti-inflamatória, sobre alguns suplementos que eu utilizo, é só baixar gratuitamente o meu e-book Livre de Dores, aqui no link que eu vou deixar no Facebook, no YouTube e no Instagram, ali no meu perfil, na página principal do Instagram. Tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.